Fala pessoal, então iniciaremos aqui a nossa terceira aula do segundo bimestre e o nosso conteúdo de hoje será sobre mancais. A gente vai falar um pouquinho sobre mancais, quais as aplicações, vamos falar junto de mancais um pouco a respeito sobre buchas, certo? E aí vamos dar uma continuidade no nosso conteúdo. Então mancais nada mais é do que esse suportinho aqui que a gente pode pôr tanto uma bucha como um rolamento, certo? Então os mancais eles existem para suportar a carga dos eixos e além de tudo para manter a movimentação desses eixos, beleza? Então os mancais nada mais são do que elementos de máquina responsáveis por apoiar eixos entre dois pontos. Então ó, ele apoia o eixo. Então temos dois mancais aqui, ó, onde eles suportam esse eixo. A gente vê uma bobina de papel, gente, mas temos bobinas de papel com pesos que superam toneladas, certo? Então, se a gente fosse ver também no carro do boi, a gente também tem um mancalzinho onde vai estar suportando o meu eixo aqui, ó. Também nada mais é do que o mancal. Eu estou diminuindo a distância entre dois pontos e com isso diminuindo os esforços, né? Lembra lá que eu tenho a força peso aqui, ó, onde ele vai suportar. Quanto maior a distância entre esses dois pontos de apoio, maior a chance disso romper, né? O vão entre esses dois pontos com o posicionamento dos meus mancais diminui e aí eu tenho a possibilidade de suportar maiores esforços. Então os mancais podem ser divididos em dois tipos: mancais de rolamento e mancais de deslizamento. Diferença básica: o mancal de deslizamento tem uma bucha de fixação, uma bucha fixada nele, no qual o adendo dessa bucha, qual a função principal? Diminuir atrito e desgastar. Então eu não desgasto o mancal, não desgasto o meu eixo, desgasto a minha bucha. Mantenho a vida útil maior, mas o elemento de que vai desgastar ali é a minha bucha. E nos mancais de rolamento eu tenho rolamentos neles. Então o rolamento a gente vai ver nas próximas aulas, mas são elementos de transmissão de movimento, nos quais eu tenho um elemento, como se fosse uma bucha assim, mas eu tenho elementos de deslizantes, né? Esferas, rolos dentro dele, que vai diminuir muito o nosso atrito, vai melhorar muito a transmissão de movimento, certo? A gente consegue trabalhar com rotações muito altas. Toda vez que a gente pensar em rolamento, a gente tem os rolamentos ali na roda da bicicleta, na roda da moto, do carro e tudo mais. Ele trabalha com rolamento. Vamos ver um pouquinho melhor os dois. Então reparem bem, gente, que toda vez que a gente tem um mancal, a gente tem uma diferenciação de cor bem gritante. Olha o tamanho desse mancal, né? É um eixo enorme aqui que vai ser inserido, né? Então esses entalhes internos na minha bucha nada mais é do que regiões de lubrificação. Então o meu corpo de mancal, eu tenho uma base, a tampa e os parafusos de fixação. Para que serve? O que eu quero fazer? Desgastou minha bucha? Solto os meus parafusos, tiro a minha tampa, fico com o meu eixo e bucha, removo a bucha do eixo, coloco uma bucha nova e encaixo de novo, certo? Então, essa é a função do mancal. Ele está ali para dar sustentação à bucha e sustentação ao meu eixo, certo? Esses mancais utilizados em máquinas pesadas, gente, ou equipamentos de baixa rotação. Lembra lá, quanto menor a rotação, maior o torque. Então eu quero fazer muita força, eu não preciso girar isso, onde vai aumentar demais a temperatura, posso usar uma bucha e um mancal de deslizamento, onde eu tenho um suporte para esse esforço, certo? E eu nem tenho tanta rotação para desgastar tão rápido a minha bucha, certo? Então essa rotação mais baixa diminui atrito, certo? Eu não vou ter tanto atrito. Ah, professor, mas por que rotação mais baixa? É a mesma coisa, ó. Estou fazendo assim com a mão, estou frio. O que gera calor se a gente esfregar bastante? Né? Aumentar a velocidade desse movimento. Eu gero calor, é o atrito de uma palma com a outra, certo? Então é até engraçado, se a gente estiver com a mão descascando, vai remover aquele material muito mais fácil, né? Essa pele morta. Mas eu quero diminuir atrito. Eu não preciso de uma rotação tão alta, eu posso usar um mancal de deslizamento que eu vou transmitir um esforço bem alto. O mancal de deslizamento ainda, a gente falando, certo?
a gente tem que fazer o uso de buchas e lubrificantes, e aí a gente faz essa diminuição de atrito. Então eu tenho bucha, eu tenho o elemento aqui, ó, mancal. Entre o mancal e o eixo, eu tenho uma bucha de deslizamento, certo? E isso sempre vai ser lubrificado, isso sempre vai ter o acompanhamento de desgaste, beleza? Vindo para mancal de rolamento, é um mancal que transmite muito, mas muito melhor o meu movimento, porque eu tenho elementos deslizantes, né? Então eu tenho elementos que fazem a rotação. Então seja uma esfera, seja um rolo, seja uma agulha, que nada mais é do que um rolo bem fininho e comprido, certo? Seja isso, ele está transmitindo o movimento, certo? E o meu mancal é classificado de acordo com o elemento rolante aplicado, certo? Então o meu mancal tem designação. O mancal de esferas, de trilha dupla de esferas, é diferente do mancal de rolos, que consequentemente é diferente do mancal de agulhas. Beleza, gente? A gente vai falar sobre todos os tipos de rolamento ainda, mas são para aulas posteriores. O mancal de rolamento, gente, a gente tem uma composição um pouquinho maior. Então imagina aqui, ó, isso aqui é uma bomba com um desenho em corte, certo? E com um mancal. E aí, ó, reparem bem que eu tenho um mancal duplo, de dupla camada de esferas, certo? E eu tenho um mancal de rolos aqui na frente, certo? Então a gente tem esses dois mancais trabalhando com esse eixo que vai estar rotacionando e criando pressão. Então a gente tem o apelo do meu mancal, esse eixo vai girar em altas rotações. Então para evitar isso, o que acontece? Esse ajuste aqui, ó, do anel interno do meu rolamento está bem fixo no meu eixo, ele não tem folga, então ele vai girar e transmitir esse movimento. Ao invés de eu ter metal com metal girando, a transmissão desse movimento vai ser feita através do meu elemento rolante, que vai girar e transmitir esse movimento, diminuindo o impacto do atrito, perdas de rotação e tudo mais. Quando a gente for falar muito de rolamentos, a gente vai ter umas 4, 5 aulas só sobre rolamentos. E aí a gente esmiuça de forma mais bonitinha. Isso. Beleza? Os mancais de rolamento ainda sempre estão basicamente aplicados em eixos de máquina e eles estão ali funcionando como apoios, né? Certo? Quando um eixo gira dentro de um furo, produz entre a superfície do eixo e a superfície do furo um fenômeno chamado atrito de escorregamento. Então, o que vai transmitir, isso daqui tem a possibilidade de escorregar, né? Eu tenho que quebrar esse atrito para começar a movimentar. E aí, para diminuição desse atrito, a gente usa o nosso elemento chamado rolamento. Esse rolamento vai estar encaixado dentro do meu mancal. Beleza, gente? A gente vai falar bastante ainda de mancais, certo? Tem mais uma aulinha ali para a gente falar. A gente vai falar muito sobre rolamentos, certo? Basicamente, para finalizar, o bimestre aqui a gente vai estar batendo nessa tecla de mancais, rolamentos, elementos de apoio. Os próximos elementos a gente vai falar mais de elementos de transmissão de movimento, vai falar um pouquinho de rotação, velocidades, mas isso é assunto para o próximo semestre e bimestre consequentemente. Beleza, gente? Bons estudos aí, até mais.